Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, aqui quem fala é Levi Maia, do canal Teologia Cristã, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre mitos que as pessoas inventam na cabeça sobre o Concílio de Nicéia, falando besteiras, falácias, hipérboles a respeito desse Concílio de Nicéia. E hoje vamos analisar por contexto histórico o que realmente aconteceu com o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia, realizado em 325 depois de Cristo, foi comprometido através dos cristãos primordiais, dos cristãos do quarto século depois de Cristo, que tiveram essa disputa com os arianistas. Mas por que isso, Levi? Por que os arianistas tiveram essa disputa com os cristãos? Vamos lá. Essa heresia, que muitos dos cristãos falavam, que era sobre o arianismo. O arianismo é uma ideia criada por sacerdote Ário do século 3 depois de Cristo, século 4, depois de Cristo, que ele falava que Jesus não é filho de Deus. Ele, por exemplo, ele falava tipo, mas Jesus foi só um ser criado por Deus, ele foi só, vejamos, um homem comum, sabe? Jesus não é Deus como Pai, não fazendo parte da Santíssima Trindade. E isso é o que os católicos mais refutam, e eu concordo com isso. Mas se a gente analisar bem, os arianistas atualmente são os Testemunhos de Jeová e os cristodelfínios. O que acontece? Quando a gente analisa as escrituras, em algum momento Jesus disse que não era filho de Deus. Ele falou que ele era filho de Deus. Eu e Pai somos um. Em segundo lugar, o Concílio de Nicéia jamais redefiniu o cânone bíblico. Porque além das falácias e hipérboles do sacerdote Ário, que foi combatidas pelo bispo Atanásio, e o bispo Atanásio ele redefiniu os cânones, mas na verdade os cânones não foi de uma forma inesperada, tipo, por exemplo, surgiu no Concílio de Nicéia. Não, isso é uma falácia, é um hipérbole. Porque o Concílio de Nicéia eles pregaram a união hipostática entre Jesus, Deus e Espírito Santo. Essa união hipostática é uma forma que, por exemplo, até em Hebreus, se não me engano, o Timóteo fala, Jesus, o próprio apóstolo Paulo fala que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, é mediador e intercessor, certo? Mas os católicos negam isso porque eles acham que Maria que intercede por nós, não é Jesus. Ou é Jesus que intercede, mas Maria intercede mais ainda. Mas eu respeito isso, tá certo? Por favor, não critique os católicos nos comentários, tá? Eu não vou tolerar isso. A gente sabe que o Concílio de Nicéia ocorreu em um período histórico onde Constantino, preste atenção, ele não fundou o cristianismo. Ele oficializou algumas coisas do cristianismo no Império Romano, e só foi depois de 385 quando Teodísio realmente oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E isso a gente analisa porque o cristianismo já surgiu antes mesmo de Constantino, tá? Isso a história comprova que os próprios... Então quer dizer que Constantino não fundou a religião? Não, é óbvio que não. Porque se Constantino, se ele tivesse fundado a religião, tudo o que os cristãos fizeram na igreja primitiva foi em vão. Porque o próprio Jesus, ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a ideia do cristianismo em geral foi pregada por Jesus e Paulo e seus apóstolos, tá? Ou seja, a ideia de Jesus, do cristianismo, foi pregada por Paulo, Jesus e os apóstolos. Mas aí é que está a pergunta. Mas Levi,
Se os cristãos não consideram os deuterocanônicos da Bíblia, que são livros apócrifos, por que então o Concílio de Nicéia redefiniu isso? Na verdade, isso é mentira. Eu vou repetir de novo. Não faz sentido um concílio redefinir o cânone, sendo que eles nem tinham ideia do que poderia acontecer. Então, por exemplo, eles já sabiam da questão do cânone, eles sabiam, eles são burros. Se teve outros concílios, concílio de Carta, concílio de Roma, concílio de... se não me engano, acho que de... tem outros, né? Mas, enfim, que foram muito antes de Nicéia. Mas Nicéia, em específico, ela foca a questão da união hipostática entre Deus, Jesus e Espírito Santo. Ah, mas teve os credos cristãos. Não, os primeiros credos cristãos foram na igreja primitiva. Paulo fala em 1 Coríntios e etc. Então vocês têm que estudar sobre isso. Eu já estou até lançando, inclusive, o link da fonte do site que fala os mitos do Concílio de Nicéia. Ah, mas o Concílio de Nicéia era contra as ideias de Ário. Por quê? Porque Ário, além de negar que Jesus é filho de Deus, ele afirmava que Jesus não é Deus como um pai. Ou seja, as testemunhas de Jeová já falavam sobre isso. Esse é um resumo básico que você precisa saber sobre o Concílio de Nicéia. Mas vamos continuando. Quando o Império Romano oficializou o cristianismo, depois de muito tempo, o Concílio de Nicéia retornou novamente e começou a discutir as questões sobre o cânon bíblico. Mas isso eu vou fazer em outro momento, porque agora vamos focar somente sobre o Concílio de Nicéia. É um vídeo um pouco curto, porque você precisa entender o contexto histórico sobre o Concílio de Nicéia. A palavra... a gente percebe que Nicéia remete muito a uma cidade, né? Do Império Romano. Então, tipo, essa é uma lógica muito simples. Eu pensei que era Nimeia, né? Porque Nimeia está relacionado com o leão de Nimeia, que é o Hércules que derrotou, mas não é não. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas, enfim, né? Quando a gente analisa, né, por exemplo, Maranata, eles também redefiniram sobre essa questão. Maranata é uma palavra aramaica que significa até que o Senhor venha. Quando eles falam isso, está dizendo que Jesus, ele, né, segundo os cristãos primitivos, que Jesus iria retornar, que Jesus fez essa promessa, e até os apóstolos complementaram o que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Então, obviamente, são 27 livros, mas o que não significa que eles usaram, pegaram outros livros e colocaram lá. Não. Aí foi lá no Concílio de Trento, e antes do Concílio de Trento já tinha outros concílios que tinham as traduções bíblicas, correto? Porque a gente sabe que para passar do grego para outros idiomas não é nada fácil, é um processo difícil, é um processo que exige tempo, é um processo que exige muita concentração para não ter erros de tradução. Porque muitos dizem que a Bíblia foi adulterada. Ah, mas no Concílio de Nicéia a Bíblia foi adulterada. Não. Pelo contrário. Eles não colocaram a Bíblia em questão como foco principal dessa reunião. Eles falavam e reafirmaram e comprovaram com argumentos que Jesus é Filho de Deus e Ele é Deus como Pai. Então, esse tipo de argumento fala isso. Por exemplo... eles falam também a questão do... Vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se eles falam muito sobre a união hipostática de Deus, Jesus e Espírito Santo, eles também têm essa contextualização bíblica. Eles pegaram a Bíblia das cartas de Paulo, começaram a analisar e comprovaram isso. Só que muitos dos arianistas ficaram revoltados e gerou essa guerra de ideologia, guerra de teologia, na verdade, entre um e o outro. Mas isso é uma outra história,
Mas o que eu venho afirmando para todos vocês é que, em primeiro lugar, vamos resumir aqui, Constantino não fundou o cristianismo no Concílio de Nicéia, não fundou, porque o cristianismo já existia muito antes dele e tinha relatos históricos até na África, na Etiópia. Segundo, o Concílio de Nicéia não redefiniu o cânone bíblico. Isso é uma falácia, é uma mentira dita por modernistas que não leram a porcaria da história, né? Não leram a história por completa. Me perdoe pela palavra, eu falei de uma forma equivocada, mas eu tive que falar dessa forma para que as pessoas entendam. E outra, eles eram contra os arianistas, né, do sacerdotiário da Igreja Católica, na verdade, na Igreja Cristã, né? Mas, enfim. E outra, o Concílio de Nicéia, eles estavam preocupados em como que eles poderiam provar que Jesus é filho de Deus, encarnado como homem. Então, essa é a ideia que eu trouxe aqui nesse vídeo sobre o Concílio de Nicéia, ocorrido em 325 depois de Cristo. Lembrando, não adianta argumentar, mas eu não sei, é exatamente assim. Não é bem assim, calma. Você precisa estudar o contexto histórico e teológico antes de falar besteira. Porque falácias e hipérboles ditas por cristãos modernistas que não leram a Bíblia e que não leram os registros históricos do cristianismo, falam asneiras, tá? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, deixe seu like. Eu nunca peço isso porque isso é muito invasivo e muito... Obrigado a todos vocês, falou e até a próxima. Tchau, tchau.